capítulo 1 de Jeremias, verso 17, por favor. Verso 17 somente. Vamos ler todos juntos, por favor? Diz o texto: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós lemos uma porção dessa palavra, que só um versículo é poderoso para transformar a vida de uma pessoa. Um só versículo é poderoso para mudar a vida de uma igreja. Um só versículo é poderoso, tem o poder para mudar a vida de uma nação. Deus e Pai, que esta palavra hoje ministrada em reflexão possa encontrar um coração como uma terra boa e um coração pronto para te ouvir e te obedecer. Abençoa, portanto, esse momento, leva a nossa mente cativa e não permita que nada e nem ninguém possa nos tirar a atenção daquilo que o Senhor quer nos falar, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu estava começando uma série sobre Josué, e eu, na semana retrasada, eu falei sobre a preparação de Josué. Eu iria falar sobre a liderança de Josué e depois iria pregar os 3 sermões que ele pregou, capítulo 23 e 24. No entanto, houve a interrupção do domingo passado, haverá a interrupção do próximo domingo, que nós teremos aqui na igreja o pastor Giovannini, falando sobre a pastoral da família, ele vai estar ministrando, e no dia 29, nós teremos o batismo nas águas, 53 pessoas. Então, eu achei por bem prorrogar um pouquinho, colocar isso mais para frente, mas não poderia deixar de trazer uma palavra para os irmãos, e eu escolhi o texto de Jeremias, capítulo 1, verso 17. Mas quero ainda poder falar com os irmãos sobre as 3 últimas mensagens, os 3 últimos sermões de Josué que ele pregou antes da sua morte. Sermões relevantes que servem muito para a nossa vida e para a igreja atual, para o momento que a gente está vivendo, onde ele olha para o futuro com preocupação, ele olha para o passado e diz: não esqueçam do que aconteceu lá atrás, e ele olha para o presente e diga: não quebrem aliança com Deus. Então é sobre isso que eu quero mais tarde falar, mas hoje eu queria meditar com os irmãos sobre esse tema, esse texto aqui de Jeremias capítulo 1. Muito se fala, eu já falei, talvez você já tenha falado, talvez você já tenha ouvido, que Jeremias hesitou em aceitar o chamado de Deus. Nós já ouvimos talvez alguém pregar, ou você já mencionou, ou você já ouviu talvez alguém mencionar isso, que Jeremias hesitou em aceitar o convite de Deus de ser o seu profeta e de ser conduzido a falar em nome do Senhor como profeta. E eu descobri, olhando para o texto, que ele tinha motivos, ele apresentou razões para Deus, não só a razão do versículo 6, quando ele diz: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Essa só foi uma das razões que levou Jeremias a hesitar o convite de Deus de aceitar ser um profeta dele. Mas eu quero hoje falar rapidamente de 3 razões que Jeremias teve para não aceitar, para hesitar o convite de Deus, e apresentar uma razão que Deus trouxe a ele, convencendo para que ele pudesse aceitar esse chamado. Então, eu sei que eu não vou conseguir terminar quase todos os 4 itens aqui, então eu quero dar uma panorâmica para vocês das 3 razões que Jeremias apresenta. Aliás, eu quero dar 4 razões, e na 4ª razão ele apresenta, junto com a 4ª razão, a razão de Deus, a razão que Deus dá a ele para que ele possa aceitar o convite e confiar de que Deus estava o chamando e estaria com ele. Então Anderson vai me ajudar ali, colocando
o que isso de fato vai acontecer durante a mensagem. Se essa é assim, eu vou conseguir terminar, mas se eu não conseguir, elas serão apresentadas aos irmãos, tá ok? A primeira razão que Jeremias apresenta para não aceitar, para hesitar o convite de ir pregar, ir anunciar a palavra, é essa aí. Coloca para a gente antes. A primeira razão é essa. O que está escrito ali? Não era fácil assumir a tarefa de ser um profeta de Deus. Coloca a segunda razão, Anderson. A segunda razão, a primeira, não era fácil assumir essa tarefa, ser um profeta de Deus. A segunda razão é aquela ali, ó. O tempo que ele vivia era difícil para se assumir a tarefa de ser um profeta de Deus. Vamos ler juntos? O tempo era difícil para se assumir a tarefa de um profeta de Deus. Terceira razão que ele apresenta é aquela dali, ó. Vamos juntos? A mensagem que Jeremias deveria pregar exigiria coragem. Qual é a razão agora, a quarta razão que ele apresenta, aonde Deus se contrapõe a essa razão e apresenta a razão dele? A quarta é essa daí, ó. A dúvida do profeta quanto à sua capacidade de assumir a tarefa de um profeta de Deus. Nessa quarta razão, eu vou apresentar o argumento de Deus que convenceu Jeremias a ser de fato um profeta de Deus. Amém? Essas são as 4 razões que eu vou apresentar hoje. Então já sabe que eu já concluí praticamente a mensagem. Mesmo que eu não conclua aqui, ela está concluída para vocês aí. É possível, irmãos, que as razões que levaram Jeremias a hesitar o chamado de Deus em sua vida sejam as mesmas razões que levam pessoas ainda hoje a não aceitar o convite de caminhar com Cristo ou até abandonar a sua jornada com Ele. Essas razões que eu apresentei, que Jeremias talvez mostrou ali, e dentro do seu contexto, que está em segundo Crônicas, em 2 Reis, talvez esse contexto de 2 Crônicas e 2 Reis, talvez apresentados para Deus, apresentados aqui nessa noite, sejam as mesmas razões que levam pessoas a não quererem aceitar o convite e a graça de Deus, e ao mesmo tempo não querem mais permanecer caminhando ao lado de Deus. Talvez essas mesmas razões estejam encorajando hoje pessoas a quererem não assumir um posicionamento cristão, não estejam querendo assumir um posicionamento bíblico de ser um homem e uma mulher de Deus, que ande com Deus, que caminhe ao seu lado e que viva a sua palavra. Portanto, hoje eu quero apresentar essas 4 razões que Jeremias apresenta, hesitando aceitar esse chamado de Deus. E a primeira é essa, lá no versículo 1, aonde nós apresentamos ali que não era fácil assumir a tarefa de ser um profeta. O que diz o versículo 1? Vamos ler comigo? Do capítulo 1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Leia comigo mais uma vez. Um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A primeira razão que eu quero apresentar é essa. A primeira razão que não era fácil assumir um posicionamento profético, não era fácil assumir um posicionamento de um profeta que deveria falar em nome de Deus. E por quê, pastor? Jeremias era filho de um sacerdote, Jeremias era filho de um homem, e Jeremias possivelmente sabia dos motivos, e talvez esse fosse um dos motivos da hesitação quanto a não aceitar o chamado profético, porque talvez ele entendesse qual era o discernimento que tinha a respeito do ministério, do ofício sacerdotal e do ofício profético. Talvez ele entendesse o que era um sacerdote, e talvez ele tivesse a compreensão exata do que era ser um profeta. Talvez esse fosse o principal motivo que fez com que Jeremias hesitasse em não aceitar o chamado, porque ele sabia quem era o pai dele, ele sabia qual era o ofício do pai dele, ele sabia quais eram as obrigações do pai dele, mas ele também sabia quais eram as obrigações de um profeta. E possivelmente essa foi uma das razões que levou ele a hesitar, dizendo: Senhor, eu sou só uma criança
e eu não sei nem falar ainda. E Deus contra-argumenta tudo o que Jeremias vai falar e apresenta a razão dele, e no final a gente faz. Um sacerdote trabalhava para manter o ministério do santuário. E um profeta? Um profeta, irmãos, trabalhava para mudar o presente e o modo de vida daquele povo. E se eles estavam andando na direção errada, um profeta tinha que chamá-los à direção certa e trazer essa nação para a posição certa. É como um pastor que pega as ovelhas que estão fugindo da direção do aprisco, que estão indo em direção aos lobos, aos seus algozes, aqueles que vão matá-lo, e esse pastor tem que largar as 99 e ir correndo e pegar essa 100ª ovelha, colocar nos ombros e trazer de volta. Jeremias pode ter pensado: é muito mais fácil trabalhar dentro do santuário do que ficar atrás do povo. É bem mais fácil cuidar das coisas de Deus, relembrar as pessoas das tradições do passado, porque esse era o ofício de um sacerdote. Ele deveria manter a casa de Deus em ordem, ele deveria manter o passado ainda vivo na mente das pessoas, ele deveria fazer com que as pessoas nunca se esquecessem das leis, nunca se esquecessem dos rituais, eles que preparavam. E eles sabiam também, Jeremias sabia, que o chamado profético exigiria dele coisas piores, como ter que ir atrás de pessoas que estão se perdendo, ter que acertar o caminho de pessoas que estão com o caminho tortuoso. Jeremias, talvez um dos motivos que fizesse ele hesitar em não aceitar esse chamado fosse a distinção que ele fazia entre um sacerdócio e entre o ministério profético. Ele disse: eu estou fora. Um sacerdote pertencia a uma tribo especial e eram sustentados pelo povo. Um profeta não tinha sustento nenhum garantido. Lembra de Elias e Eliseu? 2 profetas. Lembra de uma mulher que estava com o seu marido, e quando viu Eliseu passando, disse assim: ali está passando um santo homem de Deus. O que aquela mulher disse para o seu marido? Façamos aí no terraço uma casa, um cantinho, um quarto, para que o profeta possa encontrar um cantinho para dormir. Lembra quando um deles chega na casa de uma mulher e diz para ela assim: o que você tem aí? Tem uma farinha, então faz um bolo para mim. O ministério profético não era um ministério garantido de forma sustentável. Não era um ministério que ele tinha todo mês lá o direito de receber do povo e de pegar o seu quinhão, de pegar a sua porção. Já os sacerdotes eram sustentados pelo povo, e ele era filho de um sacerdote. Ele sabia o que era ser um sacerdote, e ele sabia o que era ser um profeta. Mesmo com tão tenra idade, ele tinha essa noção. Um sacerdote sabia sempre o que deveria fazer no santuário. Um profeta não sabia nem para onde deveria ir e nem o que deveria falar, só depois que Deus anunciasse a ele. Imagine só, um sacerdote que saía de casa, entrasse talvez na sua carroça ou montasse no seu camelo e fosse em direção ao local que ele deveria servir ao Senhor. E o profeta talvez parasse e dissesse assim: Senhor, eis-me aqui. E ele dizia: para onde irei? O que falarei? Para quem falarei? O que eu devo fazer? Podemos ver que Jonas, uma das primeiras coisas que Jonas faz quando ele ouve a voz de Deus foi o que? Estou fora, aquele lugar mata profeta, eu não quero. Então possivelmente Jeremias sabia o que era ser um profeta e o que era ser um sacerdote, e é bem provável que ele tenha hesitado em não querer assumir a posição e aceitar o chamado de ser um profeta. Irmãos, infelizmente, ser um cristão nos dias de hoje deixou de ser um emblema de submissão, deixou de ser um símbolo de obediência, deixou de ser um símbolo de renúncia. Ser um cristão atualmente deixou de ser um símbolo de fidelidade e também de dependência, para ser somente uma alternativa, um vai e vem de vida, porém sem nenhum comprometimento com o reino dos céus. Tem pessoas que não estão querendo assumir o seu real chamado que tem. Não estou dizendo de chamado profético, pastoral, não estou dizendo um chamado sacerdotal, de colocar uma gravata e pregar, colocar um colarinho e ser pastor. Não estou falando disso, estou falando de um convite em querer andar com Deus, de um convite de querer caminhar ao lado de Deus, de querer ser alguém que possa refletir a imagem da glória de Deus no mundo perdido. Muitas pessoas hoje estão agora deixando esse emblema de submissão, de obediência, de renúncia, de fidelidade, de dependência, tão somente para ser uma alternativa.
E a palavra alternativa, o sinônimo dela é um vai e vem de vida. Uma alternativa. A igreja hoje é uma alternativa muito agradável para mim, porque assistir culto é muito bom, os louvores são muito engraçados, me faz sair mais leve, me faz sair mais zen, me faz voltar para casa muito mais feliz. É como se a igreja fizesse bem momentaneamente, mas não fizesse mudança nenhuma na vida dessa pessoa e não trouxesse interesse da parte dela em querer de fato caminhar ao lado de Deus. Irmãos, assumir a tarefa ou a missão de ser um cristão tem as mesmas implicações de um ministério profético. Assumir a posição de ser um crente, de ser um cristão não evangélico, mas ser um cristão de fato, autêntico, exige de nós as mesmas implicações do que exige para o ministério profético. Trabalhamos para mudar nosso presente, para termos um futuro glorioso em Cristo em santificação. O trabalho de um cristão é esse. O meu trabalho é viver uma vida ao seu lado, o lado de Cristo, em santificação até o dia final. O meu trabalho é esse, o seu trabalho é esse, é andar com Cristo, seguir os seus passos, seguir os seus mandamentos, imitar o que Ele faz, imitar o seu caráter e em santificação me encontrar com Ele naquele grande dia. É olhar para agora e olhar para o futuro. É olhar para o meu dia de hoje e dizer: Senhor, me ajuda, essa é a minha missão. E um profeta tinha que fazer isso todos os dias da sua vida. Ele não podia se amoldar ao tempo que ele estava vivendo. Trabalhamos para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Um profeta também tinha que trabalhar para fazer a vontade de Deus. Ele acordava e não tinha um trabalho certo a fazer. Ele acordava dizendo: o que será da minha vida hoje? O que Deus quer de mim? O que Deus vai falar através de mim? Para onde Ele vai me enviar? Para onde é que serei que de repente eu vou ser enviado? Trabalhamos, irmãos, para cumprirmos o que Ele nos disser. Diga comigo: eu trabalho. A minha vida é para cumprir aquilo que Deus me disser. João capítulo 3, versículo 8, se você quiser ler, se anotar, o texto vai nos dizer algo muito interessante a respeito disso. O vento sopra onde quer. É assim a nossa vida. O vento sopra onde quer. Nós escutamos, mas não podemos dizer de onde ele vem ou para onde ele vai. E o texto vai concluir dizendo: assim é todo aquele, e assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Nós temos que então somente trabalhar para mantermos nosso presente com Deus, com certeza que o nosso futuro glorioso em santidade nós estaremos ao seu lado. Nós trabalhamos para fazer a vontade dEle, não a nossa, e nós trabalhamos para cumprir o que Ele disser, o que Ele nos mandar fazer, irmãos. É a mesma implicação que tem o ministério profético, tem o ministério daqueles que querem assumir caminhar ao lado do Senhor. Segunda razão que nós lemos ali, que Jeremias apresenta a Deus, que não era só uma tarefa difícil ser um profeta. Ele sabia o que era ser um profeta. Mas a segunda razão que ele argumenta talvez seja essa que está nos versículos 2 e 3. Olha aqui que diz o texto. O pastor não está me dizendo nada, mas tem aqui nesse texto a segunda razão para que a gente possa ver por que ele hesitou em não querer aceitar o chamado de Deus. O que diz o verso 2 e 3? Vamos juntos? E a ele veio... Você pode ler mais alto comigo? A ele veio a palavra do Senhor nos dias de... Leia de novo comigo. Nos dias de... Lembre-se desse nome. Lembrou de Josias? Mas também nos dias de quem? Filho de rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do exílio em Jerusalém. Eis aqui a segunda razão pela qual Jeremias pode ter hesitado em não querer aceitar o convite de Deus. Primeiro, foi que a tarefa era muito difícil. Diga, a tarefa é muito difícil. Agora, o tempo, olha lá, ó. O tempo era difícil para se assumir uma tarefa de profeta. Além de se assumir uma tarefa difícil,
de ser uma tarefa difícil. Jeremias também foi chamado no pior dos tempos da monarquia. Preste atenção no que eu vou te falar. A vida de Jeremias, a vida deste homem compreende 5 reis, compreende o passar por 5 reis: Manassés, Amon, Josias, Jeoaquim e Zedequias. A vida desse rapaz, desse jovem rei, desse jovem profeta, ele compreende a passagem na vida desses 5 reis. Manassés, quem foi Manassés? Um dos piores reis que se apresentaram em Judá. Um homem tão ruim que ele sacrificou filhos dele em adoração a outros deuses. Ele pegava os seus filhos e os matava, entregava em adoração. Olha, esse rapaz nasce no tempo de Manassés. Esse rapaz surge, o seu nascimento vem e acontece justamente numa época onde ele percebe que o rei, que o camarada que está no governo, ele é um idólatra, ele completamente diferente de Zedequias ou de Ezequias, o seu pai. Ezequias foi um excelente rei. Ezequias restaurou o altar. Ezequias, ele renovou a aliança com Deus. Ezequias trouxe de volta a Páscoa no meio do povo. Ezequias esperou, irmãos. Ele tinha um povo que estava longe. Ezequias disse: não, ninguém celebre a Páscoa agora, enquanto os demais não chegarem para celebrar conosco. Percebe que Jeremias, ele compreende também passagem pela vida de Manassés. Ele olha para Manassés e vê: meu Deus, será que é isso a vida? Um homem que vai governar e ele destrói tudo o que seu pai fez, ele destrói tudo o que Ezequias fez e agora sacrifica seus próprios filhos. O que dirá Amon, seu filho? No fim da vida de Manassés, a Bíblia fala que ele se arrepende e ele faz uma oração pedindo a Deus perdão e Deus o ouve. Mas Amon, seu filho, não segue o caminho de humilhação de Manassés. E o que ele faz? Ele se perverte, ele se volta para os outros deuses, e uma conspiração contra ele dentro do seu reinado o mata rapidamente. Quem nasce? Josias, um rei fantástico, um homem que restaura o altar de Deus, um homem que chega no santuário. Imagine comigo, olhe para cá, imagine no meio dessa igreja um altar a uma imagem demoníaca. Foi assim que Amon deixou a casa de Deus. Foi assim que Manassés deixou a casa de Deus, com um poste ídolo enorme. Josias olha para aquilo e fala assim: eu repreendo esse demônio. Ele vai, tira esse poste ídolo, joga fora. Sabe quem está vendo tudo isso? Jeremias. Ele é uma tarefa difícil e um tempo difícil. Ele é chamado para uma tarefa difícil no pior tempo que existiu para os reis e para os profetas e para os sacerdotes também. Ele olha um poste ídolo lá e Josias fala assim: tira esse negócio daqui. Ele renova a aliança com Deus, chama o povo de volta. Porém, preste atenção nisso, a boa intenção de Josias, o bom coração de Josias, o bom plano de Josias, um bom coração, tanto que uma certa profetisa chamada Uda, acho que é Uda mesmo, disse que de fato Deus não corrigiria por causa de Jeremias, mas o povo não havia se convertido de todo o seu coração. Deus iria poupar a vida por causa de Josias, mas não por causa do povo, porque Josias se volta para Deus e o povo com falsidade se aproxima de Deus. Só que Uda fala assim: olha Josias, infelizmente Deus vai poupar, mas numa emboscada, numa guerra, Josias morre. Terceiro rei. Quarto rei, seu filho Jeoaquim. Joacás, quando ele é preso, é mudado o nome dele de Joacás para Jeoaquim. Joaquim, um rei fraco, pior do que Zedequias, um rei que não seguiu nada daquilo que seu pai Josias fez, completamente mudou a ideia, voltou para o poste ídolo, colocou um poste ídolo na casa do Senhor. Sabe quem estava vendo tudo isso? O tempo é difícil. Ele não foi só chamado para uma tarefa difícil, ele foi chamado no pior tempo possível para um chamado profético. Ele olha aquele camarada chamado Zedequias ou Jeoaquim, e Joaquim cometeu várias abominações contra o Senhor e depois foi levado cativo para a Babilônia.
Aí o que ele vem? Vem Zedequias. Zedequias, um rei fraco que temia mais os príncipes do que o próprio Senhor. Um homem tão fraco que ele chegava para Jeremias e Jeremias, o que diz o Senhor? E Jeremias dizia assim: assim diz o Senhor, faça assim. E Zedequias ia perguntar aos seus príncipes o que deveria ser feito. Zedequias olhava e dizia: eu vou fazer o que os príncipes estão me dizendo, não o que o Senhor está me falando. Um homem fraco que temia mais os seus príncipes do que o próprio Deus, que é o rei de todo o universo e que poderia manter o governo dele debaixo da sombra da sua mão. Sabe onde estava Jeremias? Nesse contexto de vida. Por que Jeremias pode ter hesitado o chamado quanto ao ministério profético? Porque ele foi chamado para uma tarefa difícil. Diga comigo, ele foi chamado para uma tarefa difícil, num tempo difícil. Sabe por que muitas pessoas hesitam caminhar com Deus? Porque os tempos são... Sabe por quê? Porque o que se exige para se caminhar com Deus não é boa vida. Diga para o irmão que está do seu lado: o cristianismo não é sinônimo de uma boa vida. Os mandamentos de Deus não são pesados. Olha para mim, os mandamentos de Deus, meu jovem, não são pesados. Só que não adianta tentar reescrever a Bíblia, porque Deus não muda. Ah, pastor, os tempos estão mudados. Maravilha, eu também acredito. Já estamos no iPhone quase 7. Daqui a pouco você compra o 7 e sai o 9. E você não terminou nem de pagar o 6 ainda, o 9 já saiu. Aí você fica para o seu pai: pai, saiu o 9. Com iOS. iOS para mim é um negócio que coloca em cortina. O iOS 9. Eu quero lá saber de iOS 9. Ah, pastor, nós estamos vivendo num tempo diferente, num tempo moderno, irmãos. Tudo pode mudar, menos os valores de Deus, menos a palavra de Deus. Isso não muda. Pastor, mas hoje os jovens estão andando com cabelo grande, com piercing aqui, com piercing ali, com isso, aquilo ali, andando de... Tudo isso é modernidade, eu concordo com os irmãos. A gente compra um carro hoje, amanhã ele sai de linha. Você compra um carro de 100 mil, quando você sai da concessionária ele vale 90. E se você tiver muita pressa de vender, você vai vender por 80. E olha lá. Os tempos são outros, mas Deus não mudou. Sabe por que muita gente hesita a caminhar com Deus? Porque os tempos são difíceis. E mais difícil para quem quer andar numa vida direita com Deus. Para quem quer andar numa vida separada com Deus, irmãos, para Deus não importava onde Jeremias havia nascido. Para Deus não havia importância nenhuma aonde ele tinha crescido, aonde ele tinha sido formado. Para Deus, irmãos, o mais importante é que ele já conhecia aquele profeta antes da fundação do mundo. Não importa onde você nasceu, não importa onde você cresceu, não importa onde você foi formado, Deus já te conhecia antes que você se formasse no ventre da sua mãe e te chama a andar do seu lado. Quer hoje você ou não, o convite está aberto para andarmos com Deus nesse tempo difícil de ser crente. Pastor, hoje é muito fácil ser crente. Não, hoje é muito fácil ser um evangélico, seguir um rótulo, ter um emblema, ter uma Bíblia grande, ter uma camisa escrita de onde você é, o que você faz. Mas ser um cristão é um tempo difícil para quem quer. Ser um cristão hoje é você denunciar o pecado e dizer: eu sou crente, eu não aceito. O tempo é difícil, a tarefa é difícil, e talvez pudesse ser isso o que tivesse feito com Jeremias, não aceitasse momentaneamente aquele convite de Deus para a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. O tempo em que vivemos, irmãos, não está fácil para quem deseja de fato e de verdade servir ao Senhor. O tempo hoje é de rebelião e não de obediência, de contestação. Não concordo, pastor. Tudo bem, mas a Bíblia diz, e se ela diz, ela não vai mudar porque você não quer. A Bíblia não vai mudar, você não vai conseguir moldar Deus. Você não vai conseguir pegar a Bíblia e reescrevê-la do seu jeito. Você não vai conseguir dizer para Deus o que é que Ele deve fazer na sua vida, porque o que Ele vai fazer na sua vida já está pré-determinado por Ele antes da fundação do mundo. Pode demorar, mas Deus vai cumprir.
Pode ter certeza. O tempo que nós estamos vivendo é de rebelião e não de obediência, de contestação. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não acho certo isso, eu não acho certo aquilo. Irmãos, o tempo que estamos vivendo é de aparência de piedade, mas não de um genuíno arrependimento. Pessoas que chegam na igreja chorando, mas quando chegam para pecar, pecam rindo. Arrependa-se, mostre os frutos do arrependimento. O tempo é difícil, a tarefa é difícil. Ser um crente hoje, nesse tempo, é uma das coisas mais difíceis que existe. O tempo que estamos vivendo é de muita política e de poucos princípios. Diga para o irmão que está do seu lado: mais princípios, mais obediência, mais arrependimento e menos aparência. Glória a Deus. Se olharmos, irmãos, para o que os outros estão fazendo de errado, grave isso, um conselho que eu quero dar para os irmãos. Se nós olharmos para aquilo que os outros estão fazendo de errado, como Jeremias olhou no seu tempo, nós vamos ser conduzidos a deixar de fazer o que é certo e também deixar de seguir o Senhor. Quer parar de seguir a Deus? Começa a olhar para o que os outros estão fazendo de errado. Está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Olha para mim. Você pode fazer a diferença no tempo que você está vivendo, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua casa, no meio da igreja que você congrega, em todo e qualquer lugar. Você não precisa se amoldar ao tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, se nós olharmos para o que os outros estão fazendo de errado e olharmos para isso, nós vamos ser conduzidos a deixar de fazer o certo. Porque todo mundo está fazendo de errado, eu vou fazer certo, faço o certo. E Deus vai te honrar, e Deus vai te conduzir a uma vida de triunfo, e vai glorificar o nome dEle na sua vida. Você pode perder agora, mas lá na frente Deus vai mostrar quem é quem. Se a gente andar e olhar para aquilo que os outros estão fazendo de errado e prosseguirmos, então continuaremos, irmãos, continuaremos a fazer o que é certo, servindo ao Senhor, e diga comigo, e recebendo o nosso galardão. Você pode dizer glória a Deus? Terceira razão, quero me dirigir para o fim. Terceira razão. A primeira qual foi? A tarefa era? Segunda razão, o tempo era? Agora a terceira razão. Diga comigo, a mensagem que Jeremias deveria pregar era difícil. Diga comigo, era difícil e exigia coragem. Diga para o irmão que está, coragem para falar a verdade. Eu não sei, eu estou na presença de Deus, não iria ser leviano para falar diferente. Eu não assisti, mas eu passei o canal e assisti rapidamente um programa chamado Super Sincero. Quantos aqui pecaram igual a mim? Só tem eu e você de pecador, varão. Que Deus nos perdoe. Lá em cima, quantos assistiram essa minissérie Super Sincero? Será que estou passando a minha televisão na dele? Assistiu, Simone? O cara era super sincero. Chegava uma mulher: oi, tudo bem? Eu estou bonita. Ele: não, está feia. Oi, eu estou fazendo academia, eu estou magrinha. Não, você está gorda. Comprei um carro bonitão. Horrível. O cara era super sincero. Eu peguei aquilo e lembrei desse texto agora, desse episódio agora, e dizer uma coisa para os irmãos: seja super sincero. Diga para o irmão que está ao seu lado: seja super sincero quanto à palavra e a mensagem do Senhor. Mas toda mensagem, toda verdade pode ser falada, desde que seja pregada e falada em amor. Seja super sincero. A mensagem que Jeremias deveria pregar era uma mensagem que exigiria dele coragem, porque era muito difícil. Era muito difícil.
Olha o que diz o texto. Eu vou pular de forma provocativa. Nós não vamos seguir a sequência do versículo, porque depois do versículo 5 tem a razão de Deus. Então nós vamos colocar a mensagem agora e pular para o versículo 13 ao 19. A mensagem que ele deveria pregar era difícil e exigiria dele muita coragem. Eu queria que você olhasse para esse texto. Verso 13 diz assim: outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela no fogo, ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco, o próprio Deus falando, eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os moradores em redor, contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Verso 17 que nós lemos diz: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante dele, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Verso 19, leia comigo: pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para ti. Glória a Deus. A mensagem. Agora que é. O tempo era difícil, a tarefa era difícil e a mensagem era pior ainda. Irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Deus não chamou Jeremias para que pudesse anunciar uma palavra de livramento, de alegria. Deus não chama aquele profeta para ser um profeta de boas notícias, para ser um profeta que pudesse dizer assim: hoje é o dia, o Senhor vai derramar poder, o Senhor vai derramar bênção. Jeremias não foi chamado para anunciar uma palavra de livramento, e sim uma palavra profunda e poderosa de juízo. Nos versos 14 e 15, Jeremias teria que dizer para aquele povo, para os príncipes, olha para mim, ele deveria dizer, a mensagem era essa, Marcelo. Eles deveriam dizer, Jeremias devia dizer para aqueles sacerdotes, para aqueles príncipes, para os reis, para toda aquela corjazinha que estava ali, para todo aquele grupo que viria de onde eles não imaginassem um juízo poderoso de Deus. Imagina você chegar como profeta e dizer: meu irmão, assim diz o Senhor, virá juízo sobre a tua casa. Reinos do norte virão, e cada tribo do reino do norte vai colocar um altar, vai colocar como se fosse um exército em cada canto dos muros de Jerusalém. Iam sitiar Jerusalém, iam cercar todos os muros. Cada tribo dessa do reino do norte ia se colocar à porta de Jerusalém, e eles não teriam para onde correr. Essa era a mensagem que Jeremias deveria pregar, e é bem possível que ele deveria hesitar o convite, porque ele sabia que um profeta deveria fazer isso, e se não fizesse, Deus iria corrigi-lo. Versículos 14 e 15, Jeremias tem que dizer: olha, virá de onde vocês não esperam o juízo de Deus sobre vocês. No verso 16, o que diz o texto? Pronunciarei contra os moradores destas as minhas. O que Jeremias tem que falar? Ele tem que explicar o juízo. Ele não só diz que virá, ele explica. Olha o que diz o verso 16: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia. Ele estava dizendo assim: vocês são maliciosos. Super sincero, está lembrado do super sincero? Ele estava dizendo assim: vocês são maliciosos. Olha que mensagem perigosa. Como é que você vai chegar a isso para uma nação, para um rei, para um príncipe, para um sacerdote? Como é que você vai dizer isso para o seu chefe? Meu chefe, você está roubando. Meu chefe, você está adulterando.
Eu me lembro de Estevão. Se Estevão tivesse vivo hoje, ele não morria de apedrejamento, ele morria por tiro de FAL, de AK-47. Hoje está mais moderno, não tem mais pedra. Porque aquele camarada chegou e disse assim: vocês mataram, vocês são assassinos, vocês mataram Jesus Cristo, o justo. Chamar um sacerdote, chamar um sumo sacerdote de assassino, era uma blasfêmia, onde o resultado final era a morte. E Estevão disse assim: vocês mataram o justo Jesus, o servo do Deus vivo, aquele que morreu e foi crucificado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Jeremias está dizendo para essa turma: vocês são maliciosos, Deus vai mandar juízo porque vocês são maliciosos. Deus vai mandar juízo porque vocês deixaram-me a mim e queimaram incenso aos outros deuses. Vocês são idólatras, vocês são adúlteros. Essa era a mensagem perigosa que Jeremias deveria pregar para aquela nação. E às vezes a gente fica muito preocupado, graças a Deus que a gente aqui não, irmãos. Mas há muitas igrejas que infelizmente, não é um pré-julgamento, não é um julgamento, que ficam tentando contornar o que falar para que não venha perder um empresário, um microempresário, um político, um jogador de futebol, e fica fazendo concessão com o pecado. Irmãos, nós temos que ser a geração de Davi, a geração que denunciou o pecado de Saul, a geração que disse: olha, está errado. E se está errado, irmãos, está errado. Se não está certo, é porque está errado. Amém, meus jovens? Lá na escola, um professor essa semana procurou minha esposa e disse assim: o colégio tal, a escola tal, eu faço aula particular, eu dou aula particular. Esse professor falando para minha esposa, para alguns alunos dessa escola, cujos pais são de um poder aquisitivo altíssimo, em que quando eles chegam aqui para sentar, para que eu explique matemática para eles, eles pegam seus iPhone 6, moderníssimo, e fica passando fotos de meninas nuas ou seminuas, e os seus pais estão pagando a mensalidade caríssima das escolas, e estão pagando cursos altíssimos para eles, mas não estão cuidando da integridade moral dos seus filhos. Aí você chega numa escola dessa, meu jovem, como é que você deve se comportar? Você deve se comportar como Jeremias, independente do que você vai sofrer, independente do que vão falar de você. Pastor, mas eu preciso me agrupar. Meu irmão, você pode se agrupar, Deus coloca as pessoas certas para você fazer aliança, mas denuncie o pecado e não aceite viver sob essa pressão que esse mundo está fazendo. Jeremias pregou uma mensagem que exigia dele coragem. Diga para o irmão que está do seu lado: coragem, meu irmão, coragem. Versículo 17 e 19. Jeremias agora não ouve o que deveria falar, ele não fala nada para o povo. Ele já falou que o povo estava de malícia, o povo estava adorando aos outros deuses, que eles estavam adorando deuses estranhos, que eles faziam deuses com as próprias mãos. Agora no versículo 17, Deus fala com Jeremias o que ele deveria fazer depois de pregar. Olha o que diz o verso 17: tu, pois, Jeremias, depois de ter pregado tudo isso, leia comigo: cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que não te infunda espanto na sua presença. Ele diz: eis que eu ponho em você por cidade fortificada, por coluna de ferro. Verso 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Verso 14 e 15, ele fala do juízo. Verso 16, ele fala o porquê do juízo. Verso 17 ao 19, ele diz: agora você deve se preparar, porque o que você prega tem consequência, e pode se preparar para o pior, mas não vão prevalecer contra você. Diga glória a Deus. Verso 15, capítulo 15, verso 19. Eu esqueci de anotar essa referência. Diz o verso, vamos ler juntos: portanto,
Lá em cima, irmãos, por favor. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se lá no colégio a mensagem for essa, se lá no trabalho a mensagem tiver que ser esta, de separar o que é precioso do que é vil, saiba de uma coisa: seremos boca de Deus. Os que terão que passar por nosso lado passarão, os que deverão deixar o nosso caminho deixarão, e nós seremos com o Senhor e Ele conosco. Agora eu queria falar com os irmãos rapidamente sobre a razão que levou Deus a dizer e convencer Jeremias para ele aceitar o chamado. Eu queria hoje encorajar você a, mesmo por ser uma tarefa difícil, mesmo por estar num tempo difícil, e a mensagem de Deus ser uma mensagem difícil, que exige de nós humildade, renúncia, obediência, fidelidade, abnegação, é só coisas que o homem não gosta de fazer. Mesmo com tudo isso, eu quero encorajar os irmãos nessa noite a aceitar o convite de caminhar com Deus, mesmo que para isso a gente tenha que falar a verdade e ser o super sincero do nosso tempo. Amém? Quarta razão, essa é a de Jeremias junto com a de Deus. Coloca para a gente, Anderson. Tem que estar escrita a quarta razão: a dúvida do profeta quanto à sua capacidade de assumir a tarefa de ser um profeta de Deus. O profeta de Deus diz assim: Senhor, eu sou uma criança. Olha o que diz o verso 4 desse capítulo 1, diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então lhe disse eu, que disse? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse o quê? Não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar. Está lendo não, irmão? Por favor, me ajuda aí. Não temas diante deles, diz o texto, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que te hoje constituo as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificardes e para plantares. 11:12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: vês tu, Jeremias? Que te vês tu? Respondeu Jeremias: uma vara de amendoeira. Verso 12, bem forte comigo. Disse-me o Senhor: você viu bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus usou de argumento para convencer Jeremias, para chamá-lo para o seu lado, para ser um profeta? Primeiro, diga comigo: a graça soberana dele. A graça soberana de Deus convenceu Jeremias a caminhar com Deus. A graça soberana convenceu aquele homem. Ele disse: Jeremias, olha para mim, antes que você se formasse, eu te conheci. Deus é soberano. Pastor, Deus sabe quem vai para o céu? Claro que sabe. Nosso bispo fala isso aqui. Deus sabe quais são os destinados ao inferno? Claro que sabe. Como diz o bispo, senão ele não era Deus. Concorda comigo? Se ele não soubesse do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, ele não era o Senhor, ele não era Deus. Contudo, ele sabe quais serão aqueles que irão abandoná-lo e quais serão aqueles que irão permanecer fiéis até a morte do seu lado, caminhando contigo, mesmo em meio ao sofrimento. Ele sabe. Então ele estava dizendo para Jeremias: eu quero argumentar com você, eu quero apresentar agora as minhas razões, Jeremias, para que você caminhe do meu lado. Eu te conheci antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Ele diz: eu sou soberano. Deus é soberano na vida, na sua vida e na minha vida.
Quer um convencimento melhor do que isso? Deus é soberano. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele sabia que você receberia esse convite para estar aqui conosco nesta noite, ouvindo essa mensagem, recebendo esse convite, para que você pudesse levantar a sua mão e dizer: eu quero a partir de hoje caminhar com Deus, porque eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele é soberano. Segunda razão que ele apresenta para que Jeremias não hesitasse no convite: a graça protetora de Deus. Ele diz: Jeremias, não temas diante deles, não tenha medo. Olha para mim, meu irmão, se você aceitar o convite de caminhar com Deus, você não precisa ter medo, porque além da graça soberana, nós temos a graça protetora de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A terceira razão que Deus apresenta, que destrona completamente Jeremias, está no verso 9 ao 12, onde ele diz: Jeremias, vês o que diante de você? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: você viu muito bem, porque tudo que você viu, eu prezo pela minha palavra para cumpri-la. Ele estava dizendo: a minha palavra é poderosa e eu a cumpro, quer queira o homem, quer não. Eu sou Senhor, eu tenho a soberania, eu tenho o poder e eu tenho a minha palavra. Nessa noite eu quero te encorajar, meu irmão. Mesmo que a tarefa de andar com Deus seja difícil, mesmo que o tempo que nós estamos vivendo seja difícil, mesmo que para ser um cristão você deva pregar uma mensagem difícil, saiba de uma coisa: Deus apresenta as razões para você vir caminhar com Ele. Sabe o que? Graça protetora, graça soberana e palavra que vai se cumprir na sua vida, quer queira o mundo, quer não. Vamos mudar de posição, vamos orar ao Senhor.